Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Sinto falta aqui de vir aqui de vez em quando e gravar uns vídeos, falar alguns conteúdos sobre todo o trabalho, né, de massoterapia, da terapia holística, enfim, do Reiki. E hoje eu vim aqui conversar com vocês que hoje eu tive uma entrevista, continuei tendo uma entrevista bem bacana com o Edgar. E hoje nós falamos sobre a depressão, falamos sobre a pandemia, falamos um pouco sobre a ansiedade também. E eu achei interessante, eu vim aqui também falar algumas coisas. Por que acontece esses tipos de doenças na nossa vida? Será mesmo que é só a questão genética? Tem muitas coisas por trás. Por que pessoas têm muita dor de cabeça? Por que pessoas têm muitas cólicas menstruais? Por que tem algumas pessoas que têm mais doenças localizadas na cabeça, outra na garganta, no trato respiratório, cardiológico, né, gástrico, intestinal? Então vamos falar toda essa disfunção sexual, como impotência ou também outra insaciedade sexual. Tudo vamos falar de uma maneira específica que cada um vai usar ali, vai entender ali o seu grau ali. De repente você tem um problema crônico e eu vou te explicar agora por que você tem. Nós temos 7, a gente tem muito mais do que 7 chakras, mas os principais são os 7 chakras principais. Um fica aqui acima da cabeça, que é o coronário, tá? Ele fica mais elevado aqui, olha. Tem um outro aqui na testa, que é o frontal. Nós temos outro chakra, ele fica nessa região da garganta. Temos um no coração, temos outro que é o plexo solar, que a gente fala na boca do estômago, tá? No umbigo, que a gente pode se dizer também que ele é umbilical, e temos o básico, que é aquela parte ali do cóccix, que é a parte das virilhas, essa região aqui, até um pouco nessa região até abaixo também. Então eu vou explicar para vocês. Tem pessoas que têm dores no joelho, essas coisas tudo eu vou explicar de uma forma básica, mas eu vou colocar hoje aqui os 7 chakras básicos. Eu citei de cima para baixo, tá? Em ordem decrescente. A gente vai agora falar em ordem crescente, que começa, o primeiro chakra é o básico, que é essa região, é o chakra básico. Ele ali, ele trabalha ali em pessoas que, quando ele está bloqueado, as pessoas têm problemas ali no trato urinário, no trato da bexiga. Então tem esses fatores, todas essas dores na coluna, dores lombar, tudo está registrado nesse contexto aí de dores crônicas e doenças crônicas, tá bom? Precisa se tomar muito cuidado quando as pessoas estão com esse meio, porque o chakra básico, ele é o da raiz, ele é o meio externo, né, do mundo, é o contexto da visão, né, do eu, onde eu estou localizado. Então, quando há esse buraco na vida da pessoa, aquela angústia, alguma coisa naquele contexto, então causa esses problemas urinários que eu citei, e pode ocasionar também as pessoas terem vícios, as pessoas que têm problema com vício de cigarro, de bebida, de drogas, qualquer esse tipo de vício está voltado nessa parte do bloqueio do chakra básico, que é o primeiro chakra. O chakra 2 é aquela da região umbilical, que é o chakra esplênico. Então essa região, ela está voltada aqui nos órgãos internos, nos órgãos viscerais, como o intestino, também
junto com o básico, tá? É um interligado ao outro. O básico, a vesícula, toda essa região aqui, hérnia inguinal, quando alguém tem algum problema nessa região abdominal, também está bloqueado aqui as coisas. O chakra esplênico, que é a região umbilical, ele é o nosso chakra sexual. Então é ali que quando a pessoa está com alguma disfunção sexual ou problema de libido ou então excesso, a energia sexual está desequilibrada. Ou ela está muito ou ela está pouca, ela não está no equilíbrio. As disfunções endócrinas também, a pessoa começa a aumentar ali aquela região. A pessoa às vezes ela está magra, mas aquela região abdominal ela começa a ter um aumento ali nos centímetros ali naquela região. Também isso quer dizer também que está bloqueado, né? Então assim, além dessa função da parte sexual, ainda tem também a disfunção abdominal, que você ganha peso. Essa parte também, o que ela significa, esse chakra esplênico do umbigo? Ele está ligado também ao prazer, não somente a parte sexual, a parte do prazer de fazer as coisas, né? No que você propõe a fazer, no que você está feliz. Nesse sentido, nesse contexto, alguma coisa ali está desajustada, não está ainda naquele padrão ali do equilíbrio para você manter a sua vida fluídica, né? Para você, então tem que tomar cuidado nessas partes de bloqueios. É assim que a gente adquire uma doença. Um simples fato desse processo inicial do bloqueio do chakra. Então tá na mente aqui, a gente tem que trabalhar nossa mente. Vai depender de cada cliente, de cada paciente. Trabalho com reiki, com terapia holística em geral, com conversa terapêutica, com massagem. Isso daí vai depender muito do que o corpo da pessoa necessita. É nessa área do esplênico que gera depressão. Se não é tratado, se não é desbloqueado, ela só vai somatizando e dando problemas aí emocionais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Todas essas partes emocionais estão interligadas aqui exatamente nessa parte região umbilical. O terceiro chakra é o plexo solar, que é essa daqui da boca do estômago, na região aqui diafragmática. Então essa parte aqui do chakra trabalha o chakra, são relacionadas às emoções, o que você está digerindo. Tem certas coisas, situações na vida da gente que a gente não consegue digerir bem. E nesse processo de má digestão, na questão dos problemas da sua vida, não questão só alimentar. É como se você tivesse comido alguma coisa e ficasse alguma coisa parada aqui no estômago. Então isso daí acarreta também o alimento acaba parando aqui também. Então você tem problema de má digestão e também porque você não está digerindo bem alguma situação da sua vida. Talvez isso daí já foi desde criança, tá? Crianças também têm dor estomacais. E criança também tem bloqueios dos chakras, que também devem ser trabalhados. Esse é o chakra também da intelectualidade, da segurança. Quando você está mais seguro, você consegue digerir as coisas melhores, as coisas começam a fluir. As pessoas têm, às vezes, no bloqueio, têm dificuldade na fala, gagueja, tem insegurança, tem medo do externo, tem medo de ser julgado. Esse chakra, ele é muito ligado nas emoções, em geral. Emoções, relacionamentos, enfim, nessa situação. Então, quais são os problemas que podem acarretar pessoas que têm esse bloqueio energético no chakra 3, né, no terceiro chakra, o plexo solar? É aquele processo também da depressão, da ansiedade, de dores como
úlcera estomacal, problemas estomacais, azias, tudo isso é envolvido nesse chakra. O quarto chakra é o chakra do coração, é onde a gente lida com os nossos sentimentos, as nossas emoções mais fortes, que são os vínculos familiares, os vínculos de relacionamento, tudo que está ligado ao amor incondicional, tudo. E quando é ferido, aí você tem esse bloqueio, você pode ter problemas, doenças cardiovasculares, problemas com hipertensão, você pode ter uma disfunção ali no trato circulatório cardiovascular. Você também pode ter problemas também que está interligado, que é o próximo também que eu vou falar, mas esse também está interligado também na parte respiratória, diafragmática, diafragma também, aquela coisa de você conseguir respirar, sabe, com leveza, tá ligado também ao chakra do coração. Então, qual que é o exercício melhor? Procurar perdoar, aceitar os erros dos outros, aceitar os seus erros. As pessoas muito autocríticas sofrem mais com esses bloqueios, são mais perfeccionistas. As pessoas perfeccionistas sofrem muito porque nem sempre você vai ter o domínio da situação. Então, a forma de trabalhar é diminuir aí, dar uma freada, né, na situação, deixar as coisas fluir como um rio que corre, a água ela vai circular ali de qualquer jeito. Então você pode estar ali, o seu chakra bloqueado é como se você estivesse ali no meio, ali como uma pedra, você está ali parado, você fica ali paralisado. A água vai correr normalmente, né? É assim a vida ela vai correr normalmente. E o que vai acontecer com você se você continuar pensando assim? Você vai ficar doente e daqui a pouco você só vai virar história, porque é uma situação que não tem jeito, a gente vai ter que aprender a lidar com a situação, com o controle da nossa mente, do nosso corpo, mas tem coisas externas que tiram do nosso alcance toda a resolução. Então a gente tem que fazer a nossa parte, mas deixar fluir. Esses bloqueios, quando as pessoas estão com bloqueio nessa parte do chakra do coração, as pessoas ficam mais rancorosas, angustiadas, ciumentas, invejosas, raivosas, tudo que prejudica o coração. O quinto chakra é o chakra laríngeo, é aquele que eu também falei até na entrevista também no Café com Bizu, sobre esse chakra laríngeo. Pessoas que engolem sapo, pessoas que às vezes quer falar alguma coisa, mas sabe, está incomodada, mas não pode falar, porque vai magoar, não vai saber falar, sabe que vai falar e vai ter briga. Essas pessoas, elas têm problemas com tireoide, elas têm problemas com disfunção hormonal, problemas de garganta, dor de garganta, cisto na garganta, rouquidão, todas essas coisas, quando infecção na garganta, tudo isso é um bloqueio. Não adianta você pensar assim, não, eu tive isso desde quando eu nasci. Então, desde quando você nasceu, você tem esse chakra bloqueado, porque é esse bloqueio que ocasiona a doença. Não tem por onde correr. Primeiro, porque o chakra ela é a energia do corpo, né, do nosso corpo, da mente. E quem disse que quando a gente também está na barriga, a gente não sente a energia do meio externo? A gente, né, isso daí tem estudos científicos que os bebês, eles escutam, né, escutam e sentem todo o sentimento da mãe. Então é passado por um bom tempo, o sentimento da mãe é passado para o bebê. Então pode sim, o bebê pode nascer, tem crianças que nascem com problemas, com cistos na garganta, no pescoço, são chakras bloqueados, tá? As pessoas com esse bloqueio também, elas costumam elas ser mais mentirosas, contar muita vantagem, falar muita mentira também é do laríngeo, tá? E tem outro chakra também que também trabalha sobre isso.
Então, problema respiratório, aquelas ites, né? Pneumonia, rinite, toda essa laringite, toda essa parte do trato respiratório também está voltado para o laríngeo, tá? O sexto chakra é o frontal. Esse chakra frontal, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Sobrevivência desde sempre, desde a era que caçávamos, na era da pré-história, porque esse chakra frontal que a gente fala, tem gente que fala do terceiro olho, é a nossa intuição, é a conexão com nós mesmos, é a conexão com o seu eu interior, é aquele eu verdadeiro, é aquele eu que você não precisa impressionar ninguém no meio externo, é você sabe das suas crenças, das suas limitações, da sua realidade, é essa conexão. Então, quando esse chakra está bem alinhado, você tem uma intuição certeira, você, às vezes, você não sabe, assim, olha, eu nunca aprendi isso, mas você vai vendo assim, nossa, mas eu vou seguir esse caminho aqui. Quando você segue esse caminho, dá certo. E quando você segue o caminho que outra pessoa dá opinião, dá ruim. Geralmente dá ruim, né, gente? Então é esse o poder da intuição. Quando esse chakra está bloqueado, você não consegue raciocinar direito. Existe uma confusão mental na sua cabeça, você tem insegurança, você tem o medo também, mas você tem a insegurança de seguir o próximo passo, você fica meio perdida. E o bloqueio desse chakra, o que acontece? Quando você tem muita coisa, a maioria das pessoas tem caso de dor de cabeça muito grande, crise de sinusite muito grande, aquela dor fincando. Pessoas que têm tumor cerebral também tá ligado aqui nesse chakra também, tá bom? Então é isso, é trabalhar para prevenir, para evitar, né? Para evitar que isso ocorra na nossa vida, evitando doenças. Então, às vezes, um familiar, ele teve, aí a gente pensa, é genético. Sim, pode ser genético, mas olha, a maioria das vezes, mesmo sendo genético, se você começa a trabalhar isso, porque os problemas e a crença limitante é genética também. Geralmente é passado de mãe para filho, de pai para filho, tá? Então, se você começa a trabalhar e procurar ajuda com um terapeuta, você consegue resolver muitas coisas, evitando sim essas doenças crônicas, tá bom? O chakra da coroa, quando ele está fluindo bem, você se sente protegido pelo divino criador, você consegue fazer suas meditações, você consegue ter uma vida abundante, você consegue deixar a fluidez seguir. Esse chakra, o primeiro chakra, o coronário, ele tem um poder muito grande, ele tem no topo da cabeça aqui, mas ele tem um poder muito grande perante a todos os outros chakras. Quando ela é trabalhada, ela vai desvinculando vai quebrando todos os outros bloqueios, se você começa a trabalhar esse chakra do poder. Então, assim, já teve estudos científicos, o poder da oração, o poder da meditação, isso tudo que nos leva para o nosso eu superior, né? O poder universal, o nosso Deus Criador, o nosso Deus Pai e Mãe, então, o nosso Divino Criador. Então, pessoas que têm esse chakra bloqueado, eles têm um problema com mentiras também, mentem muito, tem problemas psicológicos, psiquiátricos, tem muito esse problema também, né? Além de dores de cabeça. E então, gente, o que a gente deve fazer, né?
para melhorar isso. Evitar ouvir notícias, às vezes a gente procura notícias ruins na internet, assistir TV que tem notícia ruim, evitar essas coisas, procurar enaltecer, sabe, o seu aprendizado, o que você assiste, o que você ouve de música, todas essas coisas, porque o medo ele paralisa e vai bloqueando os chakras. Qualquer coisa também, qualquer dúvida que vocês tiver, podem aqui comentar aqui e dar sugestão também, tá? Que a gente pode voltar a falar desse assunto em um outro dia, tá? Neste canal aqui, tá? Adriana Terror, no YouTube. Siga-me, inscreva no canal para sempre ver aí as postagens aí que eu vou colocar. Aperte o sininho que aí você vai saber, você vai receber a notificação. Se você só inscrever, você não recebe a notificação, ok? Curta aí e, se puder, se vocês acharem importante, necessário, compartilhe com seus amigos, tá bom? Então, olha, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.